Olá, turma! A gente hoje vai fazer uma revisão, aquele apanhado geral da matéria, para poder destacar os pontos mais importantes do segundo bimestre e ajudar vocês a fixar, tá bom? Então, a gente inicia no capítulo 5, que foi o primeiro capítulo do segundo bimestre, que tem como tema o ar em volta da Terra. Então, nós falamos o seguinte, que a atmosfera é toda essa camada gasosa que envolve o nosso planeta, não é isso? E aí tem essa imagem no livro de vocês, aonde ele pergunta aonde tem mais ar. Se a gente for observar essa imagem aí, a gente vai perceber que mais próximo ao solo existe mais ar. O ar está sendo representado pelas bolinhas, não é isso? E quanto mais eu vou me afastando do solo, essas bolinhas vão se espalhando mais, demonstrando que existe menos ar. Então, se a gente parar para pensar, é o seguinte: seria mais fácil a gente respirar no alto de uma montanha ou no nível do mar? Aí a gente tem que parar para pensar, aonde que seria mais fácil a gente respirar? Logicamente que seria mais fácil a gente respirar ao nível do mar, né? Por quê? Porque quanto mais perto a gente está do solo, maior é a quantidade de ar por metro cúbico aí, e quanto mais distante, menor é a quantidade. Então, no alto de uma montanha, fica um pouquinho mais difícil da gente respirar, tá? E aí depois nós falamos das camadas da atmosfera, certo? Nós falamos da troposfera, da estratosfera, da mesosfera, da termosfera e da exosfera. Quando nós falamos da troposfera, nós falamos que ela é a camada que fica mais próxima do solo, tá? O nome da troposfera significa esfera turbulenta. Por quê? Porque é nessa camada que ocorrem vários fenômenos meteorológicos, como é o caso de vento, furacão, chuva, tempestade, entre outros fenômenos. E é nessa camada que a gente vive, certo? Nós falamos também da estratosfera. A estratosfera, ela é a segunda camada, né? Mas nessa camada vai estar se destacando o quê? Que nós temos aí a camada de ozônio, tá? Ela é uma camada calma, mas nessa camada se concentra o gás ozônio, formando a camada de ozônio, que tem como função filtrar grande parte dos raios ultravioletas que vem do Sol, tá? Então, ela protege a gente contra os raios ultravioletas do Sol. Só lembrando que a gente tem sempre que se proteger, né, desses raios do sol utilizando um protetor solar e evitar ficar exposto ao sol das 10 da manhã até as 3 da tarde. E vale lembrar também que o gás ozônio, ele é um gás muito bom. Por quê? Porque ele protege a gente contra os raios ultravioletas. Porém, se o ozônio ele se juntar, ele se formar junto ao solo, aí ele já se torna um poluente, tá bom? Aí ele pode estar causando problemas respiratórios, tá? Depois nós falamos da mesosfera, tá? Quando a gente fala da mesosfera, nós estamos falando de uma camada onde ocorre concentrações de energia de origem solar que emitem aquelas luzes lindas, maravilhosas, extensas, multicoloridas que nós chamamos de aurora boreal ou de aurora austral. Também falamos da termosfera, né? A termosfera que tem como destaque aí a ionosfera, né? Que ela é constituída de partículas carregadas por eletricidade que nós chamamos de íons. E aí vem o nome da ionosfera. E a ionosfera é que vai estar refletindo as ondas do rádio. Por último, a gente tem a exosfera, que é a última camada da atmosfera. Depois da exosfera começa o vácuo, tá? Significa que ali não tem mais nenhum tipo de partícula, ok? Depois, já no outro capítulo, no capítulo 6, nós falamos da composição do ar, né? E aí nós falamos que a atmosfera é formada por uma mistura de gases e além desses gases, ela também é formada por poeira, micro-organismos, vapor de água. Mas quando a gente fala desses gases que formam a atmosfera, a gente tem que lembrar
que 78% é composto de nitrogênio, 21% de oxigênio e esses outros 1% vai ser uma mistura de outros gases, ok? E nós também falamos da importância desses gases, não foi isso? Nós também chegamos a falar da importância desses gases. Eu vou falar basicamente, tá, sobre cada um. Nós falamos que o nitrogênio, ele faz parte de qualquer proteína. Nós falamos que o gás oxigênio, ele é um gás muito importante para a respiração e também para a combustão. E nós falamos que o gás carbônico, ele é muito importante para os seres clorofilados, porque eles utilizam esse gás para estar fazendo a fotossíntese, tá? E agora a gente vai falar um pouco disso. Quando a gente fala de respiração, o gás oxigênio e as substâncias orgânicas realizam uma reação química que tem como resultado gás carbônico, água e energia, né? Para a respiração, a gente utiliza o gás oxigênio. Já no caso da fotossíntese, nós falamos que é um processo em que os seres que possuem clorofila, eles utilizam o gás carbônico para estar produzindo o próprio alimento. Então, aqui o que vai acontecer? A planta, o vegetal no caso, ela vai estar pegando o gás carbônico, vai estar pegando a água, vai estar pegando a energia solar e ela vai transformar isso no próprio alimento dela, que é a glicose e também o gás oxigênio, ok? E aí nós chegamos também a fazer uma comparação entre a respiração e a fotossíntese, tá? Quando a gente fala da respiração, todos os seres vivos fazem, mas a fotossíntese só aqueles que têm clorofila. Quem é que faz respiração? Todos os seres vivos fazem durante o tempo todo. Já a fotossíntese, somente quem tem clorofila e eles fazem quando tem luz, né? O que a respiração fornece para o ser vivo? Energia. A fotossíntese, alimento. Na respiração, a gente tira o gás oxigênio e a gente lança o gás carbônico. Na fotossíntese é o contrário. Ela tira o gás carbônico e ela lança o gás oxigênio, ok? Depois, nós falamos um pouquinho sobre as propriedades do ar, que está lá no capítulo 7. E aí, nós falamos que o ar, ele é compressível e ele também é expansível, né? Então, a compressibilidade do ar é como se o ar fosse apertado, não é isso? Nós até falamos da seringa, né? Para aquele experimento da seringa que a gente tampa uma pontinha e tenta pressionar e a gente não consegue chegar até o final, por quê? Porque o ar é compressível, mas ele tá ali, né? E a elasticidade é quando ele volta a ocupar o volume que ele tinha antes. Nós falamos que o ar, ele apresenta massa e ele também apresenta peso, não é isso? A massa é a quantidade de matéria que existe num corpo e o peso é uma força que vai resultar da atração gravitacional sobre a massa do corpo. E nós também falamos que o ar, ele se movimenta, não é isso? Ele apresenta movimento. E aí pode estar formando tanto o vento quanto uma corrente de ar, certo? Quando o deslocamento dessa massa é na horizontal ou paralela à superfície, nós chamamos de vento. E quando ele é vertical, nós chamamos de corrente de ar. Depois nós falamos das brisas, né? Nós falamos que na praia a gente sente com certa frequência um ventinho muito suave, muito gostoso, né? Refrescante mesmo, chamado de brisa. E aí nós falamos que existem dois tipos de brisa, a brisa marítima e a brisa terrestre, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala o seguinte, na praia, durante o dia, a areia, ela vai se aquecer naturalmente, mais rápido do que a água, tá? E aí, o ar que tá sobre essa areia, ele esquenta mais do que o ar que tá sobre a água, porque a areia esquenta mais rápido. Aí, o que vai acontecer então? O ar que tá sobre a areia, ele sobe e o ar que tá sobre a água, ele vem ocupar o seu lugar,
formando o que a gente chama de brisa marítima. A brisa marítima, ela ocorre durante o dia e ela vai do mar para a praia, tá? Como esquentam mais depressa os sólidos, né? Eles também esfriam mais depressa. Então, o que vai acontecer durante a noite com a areia? Ela vai esfriar antes da água. Ela esquenta mais rápido, mas ela também esfria mais rápido, tá? E aí, o ar que fica sobre a água, à noite, ele tá mais quente do que o que fica na areia. Aí, então, o que vai acontecer? O ar mais quente, o ar que está mais quente sobre a água, ele sobe, e o ar que está mais frio sobre a areia, ele vem ocupar o seu lugar. E aí nós chamamos isso de brisa terrestre. A brisa terrestre, ela sopra durante a noite da areia para o mar, ok? Então, a gente vai ter que pensar em algumas coisas, que é o seguinte. Vamos lá, a brisa do mar, que é a brisa marítima, ela ocorre de dia, né? De dia, o ar quente da superfície terrestre, ele fica menos denso e ele sobe, dando lugar ao que está sobre a água. Já no caso da brisa terrestre, de noite, o ar sobre a água está mais quente, ele está menos denso e ele sobe. Então, ele dá lugar ao ar que está sobre a terra, tá? E uma curiosidade, durante a noite, os pescadores, eles aproveitam essa brisa terrestre para se deslocar em direção ao mar. E de dia, eles aproveitam a brisa do mar para se deslocar em direção à praia. Então, eles aproveitam realmente essa brisa para estar se movimentando, ok? Depois, nós fomos para o capítulo 8, aonde nós falamos sobre a pressão atmosférica, não é isso? Nós falamos que a pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície da Terra, né? E aí, nós sabemos que o ar, ele faz pressão em todos os sentidos, correto? E aí nós falamos também do experimento de Torricelli, né? Nós falamos que Torricelli pegou um tubo de vidro fechado em uma das extremidades, ele encheu com mercúrio, não é isso? Ele tampou uma abertura dessa com o dedo e aí ele colocou dentro de um tubo que estava cheio de mercúrio também. E aí ficou esse lugarzinho vazio, que é o vácuo, que nós já sabemos, né? Que ali não tem nenhum tipo de ar. E a partir desse experimento, ele conseguiu verificar que essa coluna de mercúrio, ele verificou que era de 76 centímetros ao nível do mar, não é isso? E aí ele conseguiu esse vácuo, na realidade, ele foi sustentado pela pressão atmosférica que está atuando sobre a superfície do mercúrio, né? Dessa forma, Torricelli conseguiu criar, digamos que o primeiro barômetro. Através desse experimento, ele criou o primeiro barômetro que mede a pressão atmosférica, né? A pressão do ar. E aí nós vimos que a pressão, ela vai variar de acordo com a altitude. Então, quanto maior for a altitude em relação ao nível do mar, menos ar vai existir. Então, o ar vai ficando cada vez mais rarefeito. E se eu tenho menos ar, eu também tenho menos pressão. E é isso que a tabela vai mostrando. Quanto mais alto você está, né, os metros, significa que menos pressão atmosférica você tem. Repara que a 100 metros você está com 75 centímetros de mercúrio e a 500 metros você está bem mais alto, ó, a pressão diminuiu, está somente 71 centímetros, ok? E aí nós falamos também da importância da previsão do tempo, que é muito importante para a navegação, tanto aérea quanto marítima, para a agricultura, para a construção civil, para o nosso dia a dia, né? Para a questão de levar casaco, guarda-chuva. A gente viu a importância da previsão do tempo e a gente viu que vários instrumentos podem ser utilizados pela meteorologia para fazer essa previsão. Aí nós falamos do barômetro, que está ligado à pressão atmosférica, falamos do anemômetro,
que mede a velocidade do vento, falamos do higrômetro, que mede a umidade do ar, falamos da biruta, que indica a direção, o termômetro mede a temperatura, o termômetro de máxima e de mínima, ele consegue registrar a temperatura máxima de um dia e a mínima de um dia, e o pluviômetro, que ele mede a quantidade de chuva que caiu em um determinado local, né? E nós falamos dos instrumentos. E aí nós finalizamos a nossa matéria do segundo bimestre, tá? Então esse é um apanhado geral dos pontos mais importantes. Espero que estejam entendendo tudo e um beijo no coração de todos e até mais.